Bora lá. A aula 6 de Jó, na aula passada, nós estudamos sobre o último amigo ali, né? O último amigo não, né? O terceiro amigo de Jó, que falou sobre algumas coisas. Ele foi o mais incisivo de todos, né? Mas nós vamos entrar numa segunda rodada, vamos dizer, a réplica dos amigos de Jó, onde eles falam coisas ali para Jó, ele faz, né? Ele faz, volta a falar com Jó, fala algumas coisas fortes ali para ele e, e Jó se defende, né? Jó segue na sua defesa e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração para dar início ao estudo. Oremos. Pai, nós oramos ao Senhor por esse dia, agradecidos pelo amor que tem por nós. Agradecemos porque o Senhor é grandioso e mesmo assim, Pai, nos ama, mandou seu Filho para ser o mediador, Pai, e nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, pela semana, e que o Senhor continue nos abençoando, Pai. É por isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, novamente, nós vamos estudar hoje a partir do capítulo 15, a partir do capítulo 15, onde volta-se o discurso de Elifas, né? Elifaz, ele não, ele vai dar novamente o discurso dele do versículo 1 até o versículo, todo o capítulo 15, né? Mas nós vamos ler fragmentos desse texto específico, para que aí a gente tenha uma ideia do contexto. Então vamos ler, irmãos, Jó capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13. Só ver se essa câmera fica um pouquinho mais apresentável, que ela parece estar suja. Jó capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Então Elifas de Temar respondeu: Responderei. Deixa eu só permitir que outra pessoa entre aqui, não. Aí, beleza, vamos lá. Jó capítulo 15, do versículo 1 ao 13. Então Elifas de Temar respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos e a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito velhos, e o seu pai, muito mais velhos que o seu pai. Não lhes bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Então, irmãos, aqui, novamente, ele faz de forma mais dura, né, do que foi no primeiro, de forma mais dura do que ele foi no primeiro discurso. Ele acusa de forma dura Jó. Diz que Jó fala palavras vazias, né? Palavras ao vento, palavras sem sentido, e afirma que Jó está perdendo o temor de Deus. E acusa, inclusive, Jó de uma arrogância espiritual. Quem é você para não errar, né? Vamos dizer assim, quem é você para não errar? Você
nasceu antes de todos nós, o que que você sabe que nós não sabemos? Então, ele acusa Jó aqui de arrogância, é, e ele afirma, né, de forma geral, que se você fala assim é porque está errado diante de Deus. Então, ele está aqui fazendo um diagnóstico de Jó, que como se Jó tivesse com o coração tão endurecido que ele não conseguia, que ele não ia conseguir observar os erros que ele estava cometendo. Então, o amigo de Jó está alertando, está falando isso com ele. E, de certa forma, nos coloca muito, irmãos, para refletir. Eu acho que acaba sendo repetitivo o que nós falamos durante a semana, mas pode ensinar-nos de alguma forma que quem somos nós no papel de conselheiros quando alguém está passando por algum momento. Como que é a nossa ação? Nós somos acusadores da forma que os amigos de Jó estavam fazendo aqui. Lembrando a todos, né, aqueles que acompanham a nossa aula toda semana, mas aqueles que pegaram essa aula no meio do caminho, que Jó tinha acabado de perder sua família, os seus bens e estava doente, com uma doença no seu corpo. E sofrendo sem nenhum pecado aparente aqui. Não tinha nada que tinha acontecido, de fato, para que isso ocorresse com Jó. E esses homens que eram amigos mesmo, nós entendemos isso no começo, que eles eram realmente amigos de Jó. Eles se deslocaram para ir lá consolar a Jó no seu sofrimento. E ficaram ali 7 dias em silêncio, mas agora começam a desferir palavras duras contra Jó. Olha o que diz no versículo 14 e versículo 16. O versículo 14 ao versículo 16 de Jó 15. Diz assim: Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus filhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Então, Elifas aqui ele declara que ninguém é puro diante de Deus, e o homem ele é corrompido. E isso, de fato, teologicamente falando, ele é uma questão verdadeira, porque a própria Escritura ela relata que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E são destituídos, eles precisam, nós precisamos. A Bíblia também fala que não, aquele que afirma que não tem pecado é mentiroso, né? Então, todos nós somos pecadores e não podemos ser considerados puros perante o Senhor. Só que isso teologicamente é verdadeiro, mas aplicado de uma forma errada. Ele usa a verdade geral para fazer uma acusação específica sem prova. Então, ele pegou uma verdade bíblica para acusar alguém sem prova. Irmãos, o que mais nós vemos hoje em dia, né, com redes sociais, com as pessoas se posicionando, é as pessoas usando as escrituras de forma correta, né, teologicamente de forma correta, mas aplicado da forma errada, principalmente em ideologias, né, assuntos muito falados, né? Existem pessoas, inclusive, que são até preconceituosas e se escondem atrás da verdade bíblica, quando, de fato, nós não podemos falar isso. Existem pessoas que foram feridas a vida inteira pelo ciclo religioso. Porque as pessoas querem aplicar a verdade teológica, mas com acusações sobre as pessoas, sem nenhum contexto nem amor. Obviamente, irmãos, que eu não estou falando aqui
que nós precisamos e temos que ser coniventes com o pecado. Só que, como Jesus tratou, como Jesus lidou com os pecadores, ele em nenhum momento foi conivente com o pecado da mulher adúltera, da mulher samaritana, daquele homem que foi, que desceu, né? Que desceu ali do teto, né? Que seus amigos colocaram, perdoados estão seus pecados. Jesus sempre foi, nunca foi conivente com o erro, mas ele tratava de uma forma diferente. Então, uma verdade fora de contexto vira uma injustiça. Uma verdade fora de contexto vira uma injustiça. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Ao acusar, ao apontar o dedo, tanto que isso, quando se fala de legislação brasileira, acusar alguém sem provas é um crime, né? É um crime pode ser um crime de difamação. Mas isso, mais do que um crime, obviamente, né? Isso é de fato uma dureza do nosso coração que quer empurrar os pensamentos ou até quando nós acusamos alguém de algo, né? Quando nós acreditamos que aquela pessoa está em pecado, muitas vezes nós se sentimos superior àquela pessoa e olhamos para ela de cima, né? E isso pode ser uma dureza do nosso coração. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso e usar a Bíblia para ferir as pessoas. Isso no livro de Jó está sendo bem evidente. E do versículo 17 em diante, nós vamos ver algumas falas que ele faz. Vamos ler do 17 em diante. Escuta-me e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder que recebem dos seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém, nem o estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado no fio da espada. Fica perambulando e é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o abominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com o escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se e em casas inabaláveis caindo aos pedaços. Inabitáveis, perdão. Inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar do que não tem valor, pois não receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração, pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concedem maldade e dão luz à iniquidade. Seu ventre gera engano. Então, irmãos, pensa da seguinte forma: o que nós temos reforçado aqui de quarta-feira, que é um homem que acabou de perder a sua família. Existem pessoas que não se recuperam de uma grande perda, né? Jó perdeu todos os seus filhos e perdeu todos os bens e ainda estava doente. Olha a dureza das palavras. E é interessante que Elifas aqui, ele
fala muito parecido com um salmo de Asaf, que Asaf ele começa o salmo falando: eu estive observando os ímpios e vi que eles comem até se fartar, como eles são saudáveis, mas eles são tão maus, eles destroem as pessoas, eles são cruéis, mas parece que ser ímpio vale a pena. Mas ele fala que viu o fim dos ímpios. E o fim dos ímpios, quando ele entrou no santuário, o fim era ruim. Um pouco diferente do que Elifas está falando. Ele está falando aqui que quando você peca contra Deus, você se torna ímpio e perde todos os seus bens. Só que não tem relação uma coisa a ver com a outra. Você pode ser bem-sucedido em algumas coisas e, mesmo assim, é, não ser fiel a Deus. Porque a promessa que o Senhor nos dá é outra, completamente diferente, que é o resgate, né? A volta, quando Cristo voltar, ele nos chamar pelo nome. E eu também não estou fazendo aqui uma demonização ao dinheiro, né? Porque nem as escrituras faz isso. As escrituras falam que o amor a ele, né? Se você amar ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Você pode se corromper. Então não quer dizer, essa associação ela não se sustenta ao longo do tempo. Mas Elifas aqui, ele foi muito duro com Jó, né? Ele descreve o ímpio ali como assombrado pelo medo, destinado à destruição, com prosperidade temporária. Então ele sempre atribui o ímpio a coisas terrenas, que o ímpio ele vai ser sempre assombrado pelo medo, destinado à destruição, com prosperidade temporária. O ímpio ele vai ter essas características e ele está indiretamente descrevendo o que Jó o que está passando por Jó. Olha, o ímpio passa por isso. Ou seja, você está passando por isso, quer dizer que você é um ímpio. Então ele, de forma indireta, ele está falando que Jó é um ímpio e está sofrendo isso porque ele é ímpio. Então, nota que a sabedoria virou uma acusação, aqui a teologia virou uma acusação. Ele está acusando Jó indiretamente usando as escrituras. Olha, é, se você está sofrendo, perdeu tudo que você tinha, ou seja, você é ímpio. É a mesma coisa quando, quando tem pessoas que têm características muito presentes, né? Ou gostos muito específicos. Então, por exemplo, se eu misturar no fogo manteiga, achocolatado. Eu estou fazendo um brigadeiro. Tudo isso gera-se um brigadeiro. É a mesma coisa se ele estivesse falando assim: olha, quando a gente coloca isso, isso, vira um doce, né? Vira um doce nesses componentes vira um doce chamado brigadeiro. E dentro dos componentes que eu estou descrevendo aqui, se forma o ímpio. E aí Jó falou, tô passando por tudo isso. Então, olha como é perigoso, irmãos, quando nós utilizamos a teologia para acusar as pessoas, né? Então, de fato, isso é muito perigoso para a nossa vida. Usar as escrituras como base de acusação. Por isso que eu sou muito averso a aqueles 30 contra um, 25 contra um, tá muito em alta no YouTube, né? É uma pessoa contra 25 discutindo algum assunto. É uma pessoa que é muito convicta do que ela acredita contra 25 que é convicto completamente diferente. Qual a possibilidade disso dar certo? É só, na minha opinião, tá? É só perda de tempo. Você discutir com alguém que está convicto sobre alguma coisa. E aqui, de fato, nós precisamos tomar cuidado em usar
as escrituras para defender muitas vezes opiniões nossas. E quanto menor forem as nossas opiniões e forem maiores as vontades do Senhor, é melhor. E nós somos confrontados a todo momento. Então, Jó, ele responde no capítulo 16 e capítulo 17. Vamos ler o capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5, porque olha o que Jó vai falar aqui, do 1 ao 5. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar com vocês. Se estivesse em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procura encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Então, olha interessante, né? Consoladores, pobres consoladores são todos vocês. E ele afirma aqui, é engraçado, né, que às vezes dentro da empresa existem vou dar um exemplo vou fazer uma analogia aqui. Dentro de empresas, às vezes existem setores que estão mais sobrecarregados que outros. Então, às vezes um funcionário de um setor X, ele vai para o setor Y, mas vira e mexe, quando precisa, ele volta. Por que que ele volta? Para ajudar em um fechamento da empresa, alguma tarefa específica, porque ele já domina aquela função. É, e por que, que isso acontece? Porque se eu trouxer 5 pessoas que não sabem fazer aquilo, elas vão mais atrapalhar do que de fato ajudar. Porque eu vou ter 5 pessoas, eu vou precisar de 5 para ensinar. Ou seja, em vez dos 5 estar produzindo o seu máximo, eu estou gerando um grande trabalho. E a produção pode ser pior do que só se aqueles 5 produzissem. E Jó está falando aqui, olha, vocês vieram para cá para me ajudar, mas era melhor que não tivessem vindo. Vocês não ajudam, vocês só apenas estão aumentando o meu sofrimento. Às vezes, irmãos, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a Andressa me comentava alguma coisa e eu sempre vinha com opiniões, né? Ela me contava alguma coisa e eu dava opinião. Ela contava alguma coisa, eu dava uma opinião. E geralmente eu dava opinião e às vezes essa opinião poderia ser contrária ao que ela pensa. E em vez dela ficar consolada em me contar a dificuldade que ela teve no trabalho, qual que seja na família, qual que seja a dificuldade, ela ficava mais triste, porque ela ficava triste e brava comigo, porque às vezes eu dava opinião contrária. E aí eu comecei a usar da seguinte estratégia: você quer que eu só te escute ou você quer minha opinião? Aí ela falava, ó, eu só quero que você escute. E eu só escutava. Porque às vezes, por mais verdadeiras que sejam as nossas palavras, elas são devastadoras para a pessoa. E eu não estou dizendo aqui novamente que é para ser conivente com o pecado, conivente com os erros. Mas nós precisamos adquirir pedir ao Senhor para dar sabedoria para que a gente abra a nossa boca para falar no momento correto. E nem toda palavra ajuda. Nem sempre nós vamos ajudar, irmãos, falando. Às vezes, é estando ali, próximo mesmo da pessoa, se mostrando que você importa, né, com ela. Nem sempre é falando do assunto específico. Porque eu imagino esses 7 dias que Jó ficou em silêncio com aqueles seus amigos. Nossa, olha, meus amigos vieram de longe para estar aqui comigo no meu sofrimento. Isso são amigos de verdade. Então, às vezes o silêncio consola mais do que palavras ditas de forma distorcidas, né? Ou de forma indevida.
Então, vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. O versículo 6 ao versículo 10 diz assim: Contudo, se fala a minha dor, contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotastes as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixastes deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Inimigos fitam-me com olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurra meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Então, irmãos, até o versículo 14. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-me sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Então aqui Jó, ele está enxergando isso como se Deus fosse o seu adversário. Ele descreve Deus como inimigo, que está sendo um guerreiro contra ele, alguém que o despedaça. E é interessante, irmãos, que lá no final do livro de Jó, em Jó capítulo, deixa eu só pegar o texto aqui que eu anotei. Jó capítulo 42, versículo 7. Jó capítulo 42, versículo 7, porque é, por mais que Jó tenha desabafado dessa forma, Deus nunca repreendeu Jó por buscar respostas, mas ele repreendeu os amigos por falarem errado sobre ele. Olha só, em Jó 42, 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifas, de Temã: Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ou seja, eles usaram de forma teológica, mas não falaram, não descreveram a Deus. E Jó, com o seu desabafo, colocando Deus como o seu inimigo, descrevendo, né, Deus como seu inimigo, um guerreiro contra ele, alguém que o despedaça. Jó não está aqui ensinando uma teologia, ele está expondo a dor que ele está sentindo. O sofrimento, muitas vezes, irmãos, quando nós estamos passando por um momento muito difícil, o sofrimento pode distorcer nossa percepção sobre Deus. Muitas vezes nós estamos passando por um momento tão difícil, tão complicado, que nós começamos a questionar o Senhor, achando que o Senhor está contra nós. E Jó está falando sobre isso. E do versículo 18 ao versículo 21, diz assim: Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está no céu. Nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor e amigo. É meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas os meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Então,
aqui é um dos pontos mais profundos ali do livro, né? Jó deseja que alguém interceda por ele diante de Deus. Jó, ele quer um defensor, ele quer um mediador, alguém que fale por ele. O ser humano precisa, e isso nós conseguimos identificar fácil, tá, irmãos? O ser humano precisa de alguém entre ele e Deus. Só que muitas vezes o ser humano coloca outro homem nesse papel de interceder. Eita, tinha alguém querendo entrar aqui. Ele usa muitas vezes os seus pastores, os seus líderes, ou numa igreja católica, o seu bispo, o seu padre, eles utilizam essas pessoas para serem o intercessor entre ele e Deus, o mediador. Só que o nosso mediador, e que Jó estava clamando, e que nós temos o privilégio de ter, se chama Jesus. Jesus é o nosso mediador. Os profetas, tem muitas que falam que os profetas estavam ansiosos para que o dia que chegasse o mediador. E Jesus chegou. Jó não sabia o nome de quem era, não sabia, mas ele sentia que precisava, que tinha essa necessidade de ter um mediador. E Jesus saiu do trono, saiu do reino, se rebaixou ao humano para ser esse mediador. E Jó do capítulo 17, do 10 ao 16, diz assim, ó, Jó 17, do 10 ao 16. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia. Ante a aproximação das trevas, dizem: vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha mão, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal: você é meu pai, e aos vermes digo: vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então a minha esperança? Querem quem poderá ver alguma esperança em mim? Descerá ela às portas de Sheol? Desceremos juntos ao pó? Então, Jó declara, né, que ele não tem esperança nas palavras dos próprios amigos. Imagina, irmãos, você está sozinho num momento desse. Eu tenho certeza que nós vamos, se nós nos esforçarmos, ou nem precisa de esforço, que quando nós estávamos passando por algum momento difícil e alguém nos consolou, seja por estar próximo, seja por uma ligação, seja por se mostrar que está próximo de você, seja por te ouvir, como isso fez diferença. Você não se sentiu sozinho. Você não se sentiu sozinho. Jó aqui espera a morte, né? A morte ele entende que é próximo. E a escuridão é uma realidade. Os amigos falam aqui de restauração, né? Que Jó precisa restaurar, precisa se arrepender do seu pecado. Mas Jó está vivendo uma dor real. Além da dor interna do que ele está passando, há uma dor física também que ele está passando. E um ponto importante aqui, irmãos, que os momentos difíceis não são justificativa para que a gente abandone a nossa fé. Fé, e outro ponto, irmãos. Fé não é negar a dor. Fé é permanecer mesmo sem entender. Porque
Jó aqui fala coisas duras, né? Que ele fala que Deus está como inimigo dele, que é como se ele fosse um animal que está rangendo os dentes para ele, que se esqueceu dele. Mas mesmo assim, nós observamos que de fato, nós temos que permanecer firmes no Senhor, por mais difícil que seja. E Jó aqui, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos difíceis, ele não abandonou o Senhor. Ele em nenhum momento foi desrespeitoso com Deus. E é interessante que é a mesma coisa, irmãos, com muitas vezes a relação de pai e filho. Por mais que você não concorde com aquilo que teu pai está falando, você o respeita. Você não responde, você não bate de frente com ele, porque é um respeito. Imagina com Deus. Por isso, irmãos, pessoas que teve problemas, teve um estudo, alguma coisa que eu vi, pessoas que têm problema com o pai têm dificuldade dessa relação com o próprio Deus. Porque como que eu tive problema com meu pai terreno, eu vou acreditar que tem um pai superior que é maravilhoso comigo, porque a experiência dessa pessoa foi ruim. Mas é, alguns pontos importantes que são uma teologia correta pode ser usada de forma errada. E o quanto nós estamos seguindo a Deus de forma mecânica. Eu acordo todo dia de manhã, faço minha oração, agradeço a Deus pelo dia, a mesma oração muitas vezes. Deus, obrigado pelo dia de hoje. E e segue. Aí vai comer, pô, tem que orar para comer. Aí você ora. Ah, vou pro culto, tem que louvar, mas eu tô louvando, eu não tô nem prestando atenção no cântico que está sendo entoado. Eu não tenho nem percepção da oração que o irmão está fazendo, da mensagem, da ceia. O quanto nós muitas vezes estamos servindo ao Senhor de forma mecânica. E tem uma mensagem que o irmão fez algumas semanas atrás, que ele usou um versículo que tem, eu tenho digerido isso, que é: os seus lábios me louvam, mas seu coração está longe de mim. Servir a Deus de forma mecânica é mais ou menos isso, irmãos. Eu não parei de frequentar, mas eu estou servindo de forma mecânica. Então, uma teologia correta, usada de forma errada, ela é perigosa. O sofrimento não é sempre consequência direta com o pecado, a gente tem falado isso toda semana aqui. Palavras sem empatia podem ferir mais do que ajudar. O sofrimento revela a necessidade de um mediador. Então, quando nós formos falar sobre alguma coisa, nós precisamos refletir muito sobre o que nós estamos falando, principalmente em situações delicadas, situações de problemas. Nós precisamos pedir muita orientação ao Senhor. Nesses momentos, você mais escuta do que fala de forma geral. É, E quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Jó, mas nós agimos muito mais parecido com os amigos de Jó. Na ânsia de pregar e na ânsia de fazer justiça, nós não temos empatia, por mais que estamos usando a teologia. E algumas perguntas de reflexão. Quais acusações Elifas fez contra Jó? Isso vai estar na apostila, tá, irmãos? Por que a teologia de Elifas é perigosa? Como Jó descreve os seus amigos e como o sofrimento afetou a visão de Jó sobre Deus. Elifas tinha a teologia correta, mas o coração errado.
Como está o nosso coração? Porque, de forma geral, como que estão as escrituras, né? Como estão as escrituras? Nosso estudo, muitas vezes, são estudos, de fato, nós estudamos, nós fazemos o que temos que fazer, nós fazemos nossas orações, mas como está o nosso coração? Esse é um ponto importante. Nem toda a verdade é bem aplicada, então a gente precisa tomar cuidado, né, irmãos? E investir o nosso tempo também é, em coisas que podem dar frutos. O sofrimento não é prova de culpa, e antes de explicar a dor, aprenda a chorar com quem sofre. O quanto nós conseguimos sofrer a dor de alguém, juntos com aquela pessoa. Quanto a gente consegue se colocar no lugar de uma pessoa, né? E por isso que muitas vezes é importante nós verificarmos e ser grato ao Senhor pelo que a gente tem. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para a vida das pessoas, para outras pessoas que passam muito mais. Recentemente eu assisti um vídeo de um homem que caiu trabalhando, caiu e ficou numa cadeira de roda. Dependente total, jovem, um homem jovem, dependente da irmã para tudo. E aquele homem não tinha abatimento na voz dele, no jeito dele. E muitas vezes a gente fica correndo atrás do vento, né? E não sendo grato a tudo que Deus nos proporciona. A gente não vive, não curte os momentos bons que Deus nos proporciona. Mas também é importante a gente sofrer com quem sofre. Sofrer com quem sofre. Essa é a aula 7. Aula 7, que nós observamos aí é, como que foi e como está o sofrimento de Jó, como que está a relação com seus amigos, é, e ele entende muito bem o quanto Deus é grande, de fato, e que nós precisávamos de um mediador. E para você que está assistindo essa aula, que ainda não entregou a vida ao Senhor, nós já temos um mediador. Essa é a boa notícia da aula de hoje. Nosso mediador é Jesus Cristo, que faz essa. Deu, através do seu sangue, lavou os nossos pecados para aquele que entregar a sua vida, se batizar e viver em novidade de vida. E ele te oferece uma vida nova. Era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Agradeço a paciência e estamos caminhando na aula de Jó. Estou passando um pouco mais rápido por alguns trechos, mas é um livro que tem os seus bastante capítulos aí, então nós vamos estudando assim faseado, e temos muitos ensinamentos, né? Até agora, ensinamentos talvez repetitivos, mas ensinamentos que precisam estar martelando na nossa cabeça toda semana, e porque essas situações vão acontecendo, né? De pessoas que pedem nossa ajuda para algum conselho específico, e que Deus nos dê discernimento, né? Para sermos bons amigos, de fato. E que a gente erga a pessoa e não destrua. Então era isso que eu queria passar para vocês. Alguém tem algum apontamento ou algum pedido de oração que gostaria de fazer aqui por esses pedidos de oração? E logo após a gente encerra. Oremos. Pai, obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por esses irmãos estarem aqui juntos, como que é gratificante, fortalece a nossa fé quando nós não estamos sozinhos.
Nós sabemos que temos pessoas e amigos e irmãos que podem nos apoiar e estão nos apoiando no decorrer da nossa caminhada, Pai. É muito melhor andar com mais pessoas, porque isso nos ajuda e também serve de alerta para a nossa vida, Pai. Eu oro para que possamos ter um coração humilde, Senhor, para que nós possamos retirar todo esse orgulho que naturalmente nós temos, para que possamos viver uma vida onde o Senhor é o nosso guia, Pai. O Senhor é o que senta no banco do piloto, Pai. Para que possamos colocar sobre nós o teu jugo, Senhor, e possamos caminhar nos teus passos, Pai. Obrigado por essa noite abençoada, e que esses momentos se repitam na casa dessas pessoas, e que essas pessoas que estão aqui, estão assistindo, que elas possam, Pai, de fato, colocar o Senhor como prioridade, Senhor, e assim eu peço por mim também que o Senhor seja prioridade na minha vida e na vida da minha família, Pai. Abençoe a noite, agradeço pelos pedidos da nossa irmã Sandra, pelo conseguir o teu médico, por também a vizinha, Senhor, que essa moça ela possa estar se restabelecendo a tua saúde. Agradeço pela minha família e por todas as coisas que o Senhor proporciona, Pai. E é por isso que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.